Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, venha estar no seu lar, no seu trabalho. Amém? Amados, vamos estar refletindo hoje em Atos capítulo 3. Atos capítulo 16. A Bíblia, amados, relata a prisão de Paulo e Silas por terem ajudado uma jovem em Filipos. Na prisão, eles cantaram e oraram a Deus. Um terremoto abriu as portas. Contudo, eles não fugiram. O carcereiro, tocado pela fé deles, perguntou: como poderia ser salvo? Eles falaram de Jesus. O homem e a sua família creram e foram batizados e ficaram cheios de alegria. Amados, Paulo e Silas eram dois seguidores de Jesus que viajavam contando às pessoas sobre o amor de Deus. Quando estavam em Filipos, ajudaram uma jovem que era explorada pelos seus senhores por realizar adivinhações. Quando Paulo expulsou o espírito da jovem, os seus senhores ficaram furiosos, pois não poderia mais lucrar com ela. Para vocês verem que espírito de adivinhações não é de Deus, é pecado, é coisa do diabo. Pessoas que consultam as pessoas para saber do futuro, adivinhações, ler cartas, isso não é de Deus, é espíritos malignos que enganam as pessoas. E ali quando Paulo ele chegou nessa cidade, essa jovem, ela manifestava com esse espírito, ela é escrava, e ali os seus senhores ganhavam muito com ela, que as pessoas iam a ela, pagavam para ela adivinhar. Mas quando Paulo chegou ali, ele expulsou aquele demônio. E aquela jovem não tinha mais esse espírito para revelar para aquelas pessoas seus destinos. E eles ali perderam o lucro. Eles não tinham mais como lucrar com aquela escrava. Então, por esse motivo, o que eles fizeram? Com vingança, os donos da jovem convenceram as autoridades a prender Paulo e Silas. Ambos foram levados ao cárcere, onde ficaram maltratados e acorrentados, mesmo diante da dor. Paulo e Silas não desanimaram. Durante a noite, puseram-se a orar e a cantar hinos a Deus, enquanto os outros presos ouviam com atenção. Mesmo diante, amados, das dificuldades que eles estavam ali presos, encarcerados, algemados, eles não desistiram de adorar a Deus. Eles não blasfemaram. Meu Senhor, eu estava pregando o evangelho, eu libertei aquela moça, por que nós estamos aqui presos? Porque o Senhor permitiu para a gente estar preso. Não, jamais. Eles continuavam adorando o Senhor, louvando o Senhor naquele cárcere, naquela prisão. E todos os presos que estavam ali ouviam o louvor e a adoração de Paulo e Silas. E de repente, através daquele louvor, adoração, à meia-noite que eles adoravam o Senhor, a Bíblia fala que de repente aconteceu algo incrível. Um terremoto sacudiu a prisão. As portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O cárcere
ao ver isso, o carcereiro, ao ver isso, ficou desesperado, achando que os presos tinham fugido. Eles estavam com tanto medo que pensou em tirar a própria vida. Então, o carcereiro, quando tudo isso aconteceu, ele ficou apavorado, ele ficou com medo, achando que todos os presos tinham fugido. O medo foi tão grande que ele pensou em tirar a própria vida dele. Porque ele sabia que ele ia ser, se Paulo e Silas tivessem fugido, aqueles presos, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia o que ia acontecer. Eles ficaram apavorados, ele ficou apavorado. Mas Paulo gritou. Ele queria tirar a própria vida, Paulo gritou: não faça isso. Estamos aqui. Ele superou aliviado. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas o que deveria fazer para ser salvo. Eles responderam: crê no Senhor Jesus, você será salvo, você e sua família. Olha que lindo, Deus permitiu tudo isso acontecer na vida de Paulo e Silas para alcançar essa família, para salvar a família do carcereiro, para salvar aqueles presos que estavam ali. Foi tudo permissão, Deus permitiu. E ali, algo extraordinário aconteceu. Aquela família foi salva. Naquela mesma noite, o carcereiro e sua família ouviram a mensagem de Paulo e Silas e creram em Jesus e foram batizados. Olha o que Deus faz, amado. Eles foram batizados. E o homem ainda cuidou das feridas de Paulo e Silas e o levou para sua casa, oferecendo-lhe comida e abrigo. Quando eles foram salvos, Paulo e Silas pregaram o evangelho para aquela família. Eles aceitaram a Jesus, entregou a vida a Jesus, eles foram salvos. E ali aquele cárcere com a família cuidou de Silas e Paulo, cuidou das feridas que estavam sobre o corpo deles. Levou eles para casa, acolheu eles para cuidar deles. Dando-lhe comida, ofereceu um abrigo para eles. Gente, que história linda! Essa história nos ensina que até mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar em Deus. Ele sempre tem um propósito. Amados, e Deus pode transformar o mal em algo bom. Deus tem propósito. Ele transforma algo mal em bom. Só temos que crer e confiar. Paulo e Silas foram presos porque ajudaram a jovem escrava na cidade de Filipos. Ela tinha um espírito que fazia adivinhações, futuro, e seus donos ganhavam muito dinheiro com isso. Vocês achavam que eles iam deixar isso impune? Não. Era o lucro deles, aquela jovem ali. Porque todas as pessoas iam aquela jovem, para aquela jovem adivinhar o futuro que eles precisavam. E com isso eles ganhavam dinheiro. Mas quando Jesus usou a Paulo e Silas para libertar aquela jovem, ela não tinha mais esse espírito e eles perderam o lucro. E ali eles conduziram Paulo e Silas à prisão. Amados, quando Paulo, em nome de Jesus, expulsou o espírito da jovem, ela perdeu a capacidade de adivinhar. Os seus donos ficaram furiosos, pois não poderiam mais lucrar com ela. Você tem noção disso? A fúria dele. E ali eles acusaram Paulo e Silas de desordem na cidade. Levaram ambos a autoridades, sem sequer passar por uma investigação justa. Paulo e Silas, eles foram muito espancados e presos. Mas mesmo na prisão, meus amores, eles não desistiram da sua fé. Eles continuaram
orando e louvando a Deus, mostrando a coragem e confiança mesmo nas dificuldades. Mesmo sendo difícil, amados. Nós temos que ser hoje como Paulo e Silas. Não importa as nossas dificuldades, não importa os nossos desertos que passamos. Abrimos a nossa boca, falamos do amor de Jesus, falamos que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não devemos ter medo de abrir a nossa boca. É isso que nós devemos fazer, amados. Mesmo sofrendo, eles não perderam a fé. Eles clamavam, eles oravam, eles cantavam hinos de adoração ao Senhor. Você tem noção o que é isso? Você está preso ali, algemado, acorrentado, sendo espancado. Você foi preso sem nenhuma justificativa, sem poder se defender, falar nada. Só porque fez um bem, um favor para a moça, libertou aquela moça. Hoje, nos dias de hoje, se você falar algo, as pessoas querem te criminar. Quando você fala algo de Jesus, hoje os princípios bíblicos, hoje para a sociedade está errado. Você não tem direito mais de expor o que você acha, o que você pensa diante da palavra de Deus, a verdade de Deus. Você não pode mais expor, que as pessoas acham que ali é falso, são cafonas. Nós temos que evangelizar. Nós temos que falar do amor de Jesus. Amado, e o que eu acho interessante, de repente de Deus, quando Deus age. De repente, um grande terremoto fez a prisão tremer, as portas se abriram e as correntes dos presos se soltaram. Não só Paulo nem Silas, mas todos os presos foram libertos. Através da vida de Paulo e Silas. Que coisa linda, que coisa tremenda. Apesar deles terem a chance de fugir, eles não fugiram. Eles ficaram ali na prisão, demonstrando confiança em Deus. Esse momento impressionou até o carcereiro, que ao ver o milagre perguntou como poderia ser salvo. Ah, meu Deus amado, que coisa linda! E ali eles falaram de Jesus. E ali eles se converteram através desse milagre, através do sobrenatural que Deus fez. Mesmo estando preso, amado, eles adoravam. Mesmo sofrendo, eles adoravam. Essa confiança nos ensina, amados. Diante das lutas, da dificuldade que nós passamos, nos encoraja a permanecer crendo, a confiando, uma fé inabalável, ter essa fé inabalável, mesmo diante das dificuldades. Devemos acreditar que Deus está conosco e que Ele pode agir em qualquer situação, amados. Qual é a sua situação? O que você está passando? Paulo e Silas estavam presos, sendo chicotados, amarrados. Mas eles não deixaram de confiar, eles adoravam, eles louvavam o Senhor. E de repente o milagre aconteceu. O mesmo é hoje comigo e com você, amado. Usa a tua fé. Mesmo diante da circunstância, não pare de louvar, não pare de adorar a Deus. Porque Ele está aí presente. Ele só quer a nossa adoração. Adoração sim nas dificuldades. Devemos acreditar. Devemos confiar que Deus está conosco. Ele pode agir em qualquer situação na minha e na tua vida. Amados, os louvores dele mostrou que a adoração a Deus não depende da circunstância, mas do nosso relacionamento com Ele. Isso nos ensina a manter a esperança, a paz interior, mesmo nos momentos mais difíceis. Sabemos que Deus tem poder para transformar as nossas situações. E Deus não mudou. Jesus é o mesmo Deus de ontem e hoje.
Assim como ele agiu na vida de Paulo e Silas, aqueles presos do carcereiro com sua família. Ele age na sua e na minha vida. De repente, o terremoto vai acontecer hoje na sua vida. Essas prisões que te aprisionam, essas correntes satânicas que tentam te aparar, te paralisar, vão ser quebradas. Vai haver libertação, vai haver cura, salvação. Assim como houve salvação na família do carcereiro, houve salvação. Vai haver na minha e na sua, porque o de repente de Deus pode chegar hoje. E quando de repente Deus chega, terremoto, começa a balançar, as correntes quebra, todos os planos de Satanás, todos os desígnios de Satanás caem por terra, as algemas, espírito de vício, espírito das drogas, da prostituição, do adultério, da separação, espírito de enfermidade cai por terra. Porque o grande eu sou, ressurreto, Pai das luzes. Ele envia terremoto hoje. Ele envia para quebrar essas correntes, para desfazer os planos de Satanás, para desfazer os planos, frustrar todos os planos de Satanás contra a tua casa e a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, crê no teu milagre, na tua vitória. Louve, adore a Deus, está doendo, adore, louve. Pede força ao Espírito Santo. Pede força para adorar esse Deus, para engrandecer esse Deus poderoso. O Deus que não mudou, que não falha, que não faz exceção de pessoas. Amado, se você tem costume de procurar adivinhos, cartomântica, se você tem costume, não faça isso. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Isso não é de Deus. Dobra o teu joelho, busca em Jesus. Busca aquilo que você quer no Senhor Jesus. Adore Ele, se dobre diante dEle, se entrega a Ele, se renda a Ele. Porque só Ele tem para nos dar. E o que o Senhor nos dá permanece para sempre. E o que o Senhor quer para mim e para você é salvação eterna. Assim como o Senhor enviou Paulo e Silas ali para salvar aquela família do carcereiro. Foi salve ele e a família. Oh, aleluias, glória a Deus. Amém. Um cheiro no teu coração. O de repente de Deus chega hoje na tua vida. O de repente de Deus vai chegar no teu lar. O de repente de Deus vai chegar nas tuas finanças, nas tuas causas. O de repente de Deus vai chegar na tua saúde. Vai mexer com todas as estruturas, mas o milagre chegará em nome de Jesus. Amém? Um cheiro no seu coração. Jesus te ama, eu também te amo.